professor Maresi, dando palestra sobre projeto de túneis e execução de túneis, né? E esse é o terceiro convite que nos honra de falar sobre fundações, onde vão apresentar o caso das fundações da estação elevatória do Jaguari, do sistema de interligação Paraíba-Sul-Pindaíba Sabesp, que tem fundações muito fora do normal, com cargas de até quase 1.800 toneladas por estação, né? E aí eu vou passar a palavra para a Daniele, que é nossa engenheira, né? Nossa coordenadora de projetos, tem feito um trabalho excelente aqui no nossa companheira já há mais de uma década, né? Então, Daniele, pode se apresentar, por favor, né? Boa noite a todos. Como o Coxinha disse, eu estou há 12 anos aqui na GeoCompany, contribuindo aí com a empresa, com a oportunidade de trabalhar em grandes projetos, grandes obras. Me formei também pela Escola Politécnica em 2010, fiz mestrado também na instituição e estamos muito felizes aqui de estar aqui apresentando um caso de uma das obras que a gente tem muito orgulho de ter participado. É isso aí. O Cushing, é legal mostrar essa obra para eles, porque a gente está tratando, né, nesse caso, da parte de execução de pontes ferroviárias, e a gente que passa vendo as ferrovias, a gente nota a grandiosidade das obras de ferrovia, que basicamente já começaram a ser feitas, na verdade, no início do século, né? Com as pontes inglesas, né, e depois com a ferrovia do aço. Em todas as ferrovias que a gente passa, são pontes assim que transpõem geometrias, geologias, geomorfologias das mais variáveis. E a solução que você está dando é uma solução aí hoje que a engenharia, que tem a tendência de estar mecanizada, ela é mais segura e é assertiva, porque dependendo do perfil geológico, até que se acerta o embutimento de uma estaca de alta carga e de grandes vãos, para vencer grandes vãos de maneira eficiente e objetiva. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade para quem não conhece, que é uma das fundações mais modernas que existem. E escapando da fundação tradicional, que eu não tenho nada contra, que são os tubulões a comprimido. Eu, particularmente, venho na execução de pontes, desde que eu tinha 14 anos de idade, já fazia estágio na Geobras com o meu pai, Luiz Antônio Ares, que já era engenheiro de obra, fazendo execução de tubulões a comprimido, também para os grandes viadutos. E com a tendência das novas máquinas e novas metodologias, nós vamos mostrar hoje uma coisa que já era feita há muito tempo e ainda assim vai se desenvolver mais ainda a nível de futuro. Bastando entender que é uma fundação também que tem um preço caro, mas tem que se pagar pelo preço que se é em função da produtividade que se dá e da economia de homens-horas não expostos ao risco, acidente de trabalho, que eventualmente o tubulão poderia causar se fosse feito de maneira equivocada ou negligentemente, o que não acontece em boas empresas. Então eu te passo a palavra, Cuxo, você fica à vontade, você e Dani, para mostrarem para os colegas aí da maneira que for melhor para você aí. Qualquer dúvida aí, apresentação, não sei se você lembra, Dani, aí, ó, a setinha abaixo aí, você pode projetar, falar, bater papo, e aproveitar, pedir os alunos para aproveitar essa oportunidade, até para perguntar, trocar ideia, que o ambiente aqui é justamente esse network que se faz, de vocês estarem conhecendo o escritório de projeto de pontes, projeto de túneis. Incrível que é São Paulo, que a sala de aula permite para vocês. Eu ainda brinco que o professor de hoje acaba, queira ou não, virando o amigo da manhã e principalmente o cliente do amanhã, onde vocês vão poder recorrer a ele em soluções que vocês tiverem ainda assim receio de tomar uma decisão, poder contar conosco. Então, perfeito. Então vamos ter uma apresentação desse trabalho, né? Que é muito interessante. O Daniele vai começar a apresentar. Eu vou colocando os pontos mais importantes, né? Onde houver essa possibilidade, né? Então, vamos dar início, né? Vocês estão vendo a tela? Sim. Então, eu vou apresentando aí, se o senhor quiser complementar
corrigir, fica à vontade, tá bom? A gente vai apresentar então a fundação da Estação Elevatória de Água Bruta Jaguari, que é uma estrutura que foi parte integrante da obra de interligação entre as represas Jaguari e Atibainha, que permitiu a integração, a comunicação entre as bacias hidrográficas do Cantareira e do Paraíba do Sul, interligando aí os sistemas de abastecimento de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? Essa obra, ela começou, se eu não me engano, em 2012, né, Coxa? Eu não lembro. 2015 foi assinado o contrato, a obra mesmo começou em 2016. Eu não lembro quando começou a operar, mas foi uma obra bem rápida, o projeto e a obra também, né? Por conta da urgência que estava na época de crise hídrica. São 3 elementos principais que compõem essa obra, que são as estações elevatórias de Jaguari, de Atibainha, e a adutora, que é o caminhamento entre as duas estruturas. Aqui a gente tem uma foto de como que é a estação elevatória da EAB Jaguari. Essa estrutura ela tem dimensões de 30,2 metros por 29,7. É uma estrutura bem grande, que foi construída em estrutura metálica, né? E a gente quer aqui apresentar qual foi a solução da fundação dessa estrutura. Essa foto ela é um pouco antes de completar a estrutura, né? O fechamento da estrutura não estava pronto, era metade. Depois, aqui em primeiro plano, nós temos as estacas da ponte de ligação da elevatória com o terreno, né? Eram estacas escavadas com 80 centímetros de diâmetro, com camisa metálica, né? Porque era escavado na lâmina d'água, né? E mais para trás, em azul, vocês estão vendo as fundações dos postes de ficção, dá um detalhado disso. Né? E tem um flutuante também, no primeiro plano também, que foram usados para executar todas as obras sobre lâmina d'água. Pode continuar, né? Poxa, travou aqui. Travou. Perdeu o compartilhamento, né? Perder, mas só retornar, tranquilo. Tá, pera só um minuto. Então, esse reservatório, ele é da barragem de Jaguari. Essa fundação, ela foi realizada completamente submersa, né? É uma fundação offshore. Para isso, foi necessário contar com o apoio de balsas e guindastes durante a execução. Uma equipe de mergulhadores profissionais para fazer a conferência e todo o trabalho de ajuste dessa concretagem e verificação. O nível da água lá apresentava uma lâmina de mais ou menos 20 metros de altura na execução da fundação. Só um comentário. A licitação foi um RDC integrado, um projeto básico executivo integrado com a obra, né? E de início, o cliente lá, que era essa mesma propriedade de São Paulo, pensou numa elevatória enterrada na encosta ou numa elevatória com uma ensecadeira. Seria a ensecadeira, depois o esgotamento, depois a fundação a seco e depois tirar da ensecadeira. Bom, se fosse uma escavação na encosta, isso pela dimensão aí, era quase uma estação de metrô. O custo era muito reduzido. E se fosse com a ensecadeira, apesar do custo também ser alto, você teria que fazer a ensecadeira e depois retirar a ensecadeira para a água chegar nos postos de sucção. Então, achamos que era melhor fazer uma solução diferente, diferenciada, para possibilitar tanto o cronograma de obra quanto o custo, né? Uma concorrência muito estudada em termos de preço. Né? Então,
Isso. Então aqui a gente tem um esqueminha estrutural de como que é essa elevatória, né? Ela é em estrutura metálica. A gente tem 2 blocos apoiados em estacas que, na verdade, são a continuação do apoio da ponte, né, que liga essa estrutura até o terreno natural. E temos 6 conjuntos onde ficaram instalados as bombas verticais, cada bomba dessa 5.000 cavalos de potência, dispostas aqui 3 de cada lado de forma simétrica. A estrutura da elevatória da superfície aqui para cima foi metálica. Essa estrutura, embaixo dela, a gente tem um poço de captação. Esse poço de captação é uma estrutura de concreto com diâmetro externo de 3,80, interno de 3, que ficaram instaladas as bombas e possuem aberturas para captação da água. Tudo isso aqui está apoiado em um conjunto de estacões, e também esses estacões foram escavados assim, no trecho de solo, no trecho de rocha, uma estaca de 1,80 m de diâmetro. É esse tipo, essa fundação aqui que a gente quer detalhar e apresentar aqui para vocês. Então aqui a gente tem uma planta, né, de como está a configuração. A gente tem um tubo aqui que é um tubo conector de 2,20 m de diâmetro, e aí a conexão é no formato de espinho de peixe entre os 6 postos aqui de sucção. Esse conjunto aqui tem capacidade de transportar uma massa para a construção da discussão. E isso a gente tem disponível para é 276 metros de altura, é uma baliza que vai ser para a gente ser grande também. Então a gente tem aqui na frente desses 2 blocos, né? Esses blocos são 4 estacas que vêm de apoio, né? De construção, né? Além daquelas 6 os blocos aqui, eles têm dupla funcionalidade, a tudo quanto como estrutura de captação, quanto elemento de transmissão da carga da estrutura até o fixação. Para fazer essa captação, a gente tem que pegar um estacão de 4,20 m de diâmetro no trecho do solo, e aí quando deixou uma rocha operada, essa estaca escavada aqui tem 1,80 m de diâmetro. São estruturas similares, a gente vai mais para frente nas fotos da missão, a gente vai chegar, mas a armação desse nível de fundação que a gente deixa aqui, esse estacão aqui no conjunto, a ligação com a armação aqui do fiozinho de captação. Igual chegou até o seu torque, o máximo que você conseguiu por limitações de torque. A partir daí você prosseguiu com essa estaca perfurada, escavada, por 1,80 m de diâmetro, aí já sem revestimento metálico, né? Porque assim você fez essa estaca de 4,20, depois com esse de 1,80, formando um nível e dando uma estabilidade, uma rigidez muito grande no conjunto.
E em cima, o poço de 3,80 de diâmetro, né? Armado também, de forma militar, também detalhado. Isso. Então aqui a gente tem algumas figuras de como foi, a gente vai falar um pouquinho assim da metodologia construtiva que foi utilizada. Como a gente já comentou, foi construído completamente submerso, né, a estrutura, o que acabou levando a gente a algumas dificuldades que a gente teve que enfrentar, algumas decisões. Uma decisão que a gente tomou para atender o prazo que a gente tinha, porque, como a gente disse, foi uma obra para atender a crise hídrica, então a gente definiu essa construção offshore, e aí eu quero mostrar algumas fotos e como que foi a metodologia construtiva disso daqui. Exato. Cada poço, cada estacão desses foi feito com equipamento em cima de flutuantes, né? Eram flutuantes muito grandes, né? De 70 metros de comprimento, que tiveram que ser montados no local, né? Isso. Então, assim, em cima dos flutuantes, né, os guindastes para içar as armações que estavam aqui no reservatório, é uma operação bem delicada, a velocidade que podia mover essas balsas, controle de vento, de inclinação, tudo bem calculado, bem delicado para conseguir construir isso aqui com segurança. Então, como a gente comentou, a estrutura é composta, assim, pelo pino da fundação, aqui em rocha, embutido sempre vai estar em rocha-sã isso aqui, a base de 4,20, que foi concretado através de uma camisa metálica, e o poço, que também foi concretado com 2 camisas metálicas, né? Uma para limitar a circunferência externa e outra para limitar a circunferência interna desse poço. E tudo ligado pelas gaiolas de armação, né? Sim, tudo Então, ela interligado. funciona como uma estrutura única, que fica Isso. muito rígida. Depois eu vou comentar mais sobre isso. Então, aqui tem um esqueminha, assim, de como foi realizada essa execução, né? Nos próximos slides a gente fala mais detalhadamente, mas a primeira parte foi cravar essa camisa metálica, escavar o trecho em solo com a perfuratriz de 4,20, escavar o trecho em rocha, descer com essa gaiola de armação, que era a única, concretagem submersa, descer com as 2 camisas metálicas, descer com a armação e realizar a concretagem dos poços. Então, o primeiro passo foi essa cravação da camisa metálica, que tinha 4,20 metros de diâmetro, para encontrar o topo rochoso. A principal dificuldade foi manter essa camisa alinhada, porque o topo rochoso ele variava lá, ele não era reto, era inclinado. Então, tinha que ter um controle rigoroso assim, da qualidade durante a cravação dessas camisas para manter o alinhamento, né? Após essa cravação, a escavação foi realizada com essa perfuratriz tipo VIRT com diâmetro de 4,20 até a cota que foi especificada em projeto. Aqui a gente tem uma foto desse período aí de escavação com a perfuratriz. Exato. Esse era o primeiro poço de sucção, né? Uhum. Quer dizer, a escavação de 4,20, o pino de 80 e que depois foi feito o poço de sucção com as 2 camisas metálicas, a interna e a externa, né? Aqui tem um outro detalhe, né, do equipamento. Aqui já tinha estava um pouquinho mais avançado, né, já dá para ver as estacas daqueles bloquinhos da frente. E um primeiro poço que já estava aqui com as camisas superiores, enquanto esse aqui branco já está escavando o trecho de 4,20 metros. Então, assim, quando terminava o trecho em solo, aí começava a escavar o pino da fundação, com a perfuratriz também, tipo VIRT, com 1,80 m. Ela era com limpeza por circulação reversa. O comprimento médio dessa estaca de fundação foi de 8,20 metros. Quando terminava a escavação, era realizada uma limpeza desse pino. A gente, por conta das cargas, a gente tinha que garantir
um embutimento e uma qualidade dessa escavação. Então, era realizada uma limpeza. Depois disso, descia a gaiola de armação. A armação desse pino de 1,80 e do estacão de 4,20 era uma estrutura só, em formato de cálice. E depois o posicionamento e verificação pela equipe que era de mergulhadores, era realizada a concretagem em etapas. Só para ter uma ideia do tamanho dessa estrutura, cada apoio consumiu em média 225 metros cúbicos de concreto. Aqui a gente tem uma imagem da armação do pino de 1,80 e do estacão de 4,20, que foi executado sempre na margem do reservatório e depois era instalado depois da perfuração concluída. Essa gaiola de armação, ela ficou bem densa, né? Primeiro que a gente tinha que fazer a gaiola toda de uma vez, armar o pino e em seguida, juntamente com isso, armar o estacão de 4,20, né? Então, isso eu não comentei já, além do esforço vertical, que chegou perto de 1.800 toneladas por poço, por estacão, né? Nós tínhamos um esforço horizontal, que eu vou comentar mais adiante, né? Então, como ocorre, por exemplo, em pontes rodoviárias e ferroviárias. É um esforço grande, né? E nós vamos comentar daqui a pouco, mais para o final da apresentação. E a gente tem umas imagens do içamento, né? Tanto aqui do pino de fundação, da armação, quanto da armação do poço de captação, que são as duas etapas, tá? Então, quando terminava a concretagem aí da fundação, era executada a concretagem dos poços de captação, também com apoio das camisas metálicas de 3,83. Então, descia primeiro a camisa externa, depois descia a armação e depois a camisa metálica interna para conseguir fazer essa armação, tá? Esse poço, ele tinha algumas aberturas por onde passava a vazão que era captada. Aqui em azul a gente tem as camisas metálicas externa e interna e dá para ver um pouquinho da armação. Só um comentário. Esses poços e as fundações também tinham uma tolerância muito pequena, né? Coisa de milímetros, porque inclusive na camisa metálica externa, essa em azul, e na interna também, já existia uma comporta pré-montada, né? Porque depois de pronto isso daí, serviria de poço de sucção. Você tem que ter uma comporta para permitir a entrada de água, né? E fechar a comporta quando houvesse manutenção, né? Então, tudo isso teve que ser visto e foi montado dessa forma aí, né? Pode. Então, aqui tem uma outra imagem. Eu achei interessante essa imagem porque dá para ver a complexidade, a quantidade de equipamentos que estão sendo utilizados, né? Teve um período aqui que estavam, acho que com 3 balsas para conseguir dar conta das frentes de serviço e cumprir os prazos para essa obra. E aqui nessa figura, não sei se vocês veem meu mouse, dá para ver 2 aberturas aqui da comporta. Exato, uma abertura era a comporta propriamente dita, a outra era um tipo de uma comporta de acesso para a entrada de pessoal para manutenção, coisas assim que a manutenção da Sabesp solicitou. Isso, aqui é o descimento tá descendo a camisa metálica interna, tá? Para esse poço. Então, aqui é como ficava, o controle de qualidade tinha que ser preciso, né? Como o Costin falou, a gente já tinha todos os furos determinados, a posição da camisa tinha que estar exata no lugar. Vocês notem a dimensão dos poços pelas pessoas que estão aí, né? Que estavam terminando alguns detalhes, algumas finalizações, né? Então, eram poços muito grandes. Essa estação elevatória é a segunda maior da Sabesp. A maior é do Sistema Cantareira, a segunda maior é essa que tem 30 mil cavalos, né? 6 bombas de 5 mil cavalos cada uma, muito grande.
Mesmo aqueles blocos, né, que olhando as figuras, a planta, parecem pequenos, já eram estruturas muito grandes. Os blocos que estão apoiados nas estacas, que são de 1,20 m, já eram estruturas grandes, são estruturas grandes. Nessa obra a gente teve um cuidado, uma oportunidade, uma tratativa que é incomum, né, não é o usual. A gente acabou fazendo uma sondagem mista em cada eixo de cada um dos poços que a gente construiu. Então, desse jeito, a gente tinha definido perfeitamente o subsolo, onde ia ficar apoiado os nossos poços de sucção. Além de 2 sondagens aqui na área para ver o comportamento, se mudava ou não de um lado para o outro, de um poço para o outro. Também nós detectamos uma variação do conforto, né? E essa variação, apesar da distância não ser grande, havia variação de alguns metros na variava muito. Isso. Exatamente. Ô Dani, me permita uma parte, que isso é que vale passar no curso de pós-graduação para os alunos. Quando eles forem enfrentar no meio ferroviário, fazer uma ponte para transpassar, seja um rio, seja um canal, um braço de mar, que tiver que acessar, novamente eu falo que para chegar a essa conclusão, se não tiver um furo de sondagem mista, para entender o perfil geológico geotécnico extremamente bem feito e não contar com o imprevisto achando que fazer um furo no meio é a solução da obra, porque eu detectei perfeitamente a mensagem que vocês passaram. Quando que se podia imaginar numa obra de grandiosidade grande, que é o bloco de fundação dessa estrutura, o posto de captação e os blocos auxiliares, que ia se perceber que a rocha que está lá embaixo ia ter um mergulho de tal sorte que durante a cravação da camisa metálica ia dificultar a cravação e apoiar a camisa metálica em parte do solo até conseguir ancorar ela na rocha, a ponto da camisa poder ficar torta. Porque o mergulho da rocha ia tender a camisa ficar assim. Então o cuidado que se teve que fazer prévio para poder garantir a integridade, o prumo dessa estaca metálica, se não tivesse entendido a sondagem. Por isso que eu falo, as pessoas ainda, eu acompanho isso, ainda insistem em não fazer sondagem ou contratar empresas para fazer de uma obra de responsabilidade só a sondagem a percussão, sem o domínio da sondagem mista, que nesses casos de fundações especiais é extremamente relevante. Então é só uma parte para o pessoal poder entender a importância da sondagem em definição de um projeto de vulto e de responsabilidade como esse. Eu queria enfatizar isso que o professor falou, é extremamente importante nessas fundações de grande porte, fazer uma sondagem mista por estação por todo, né? Então nós temos uma atividade aí do professor, que nós fazemos uma sondagem para o ideia, e nós procuramos potencializar uma característica de modo a lembrar e não deixar a aplicação parada, formar um dia de operação de comunidade, ficasse uma parte da São Paulo, da parte de Rocha, sendo quase assim. Então é muito importante, né? Fazer uma está acontecendo que uma sondagem que sempre está no local correto, o ponte de governo. Então, nessa situação pode verificar as menores, esse é o compromisso básico e vale, desculpa novamente, e vale frisar para os alunos que são já gestores das grandes ferrovias e são engenheiros, que é aquela história, o correto para se dimensionar uma fundação de uma ponte ferroviária ou de um viaduto ferroviário, é o que o Cushing falou. Gente, pelo menos se for um bloco localizado,
um furo de sondagem mista por apoio ou por unidade de estaca escavada quando a estaca for de grande porte, para a gente ter a segurança que a gente não vai ter imprevisto durante a execução, a fim de evitar, inclusive, recalque algum problema na execução da obra. Só frisando, Rocha. Ainda mais nesse tipo de obra que nossa, que a gente podia ter um desbalanceamento do comportamento, né, de um lado para o outro, por conta das bombas, as circulações, né, com as Bom, aí com essas sondagens a gente traçou o perfil biológico da área, foi observada assim, uma camada superficial de aluvião, seguida do solo residual, e do maciço rochoso, uma camada mais alterada e uma camada de rochação, composto aí pelo granito argentino de Santa Isabel. E aqui tem um desenho do perfil, mas eu acho mais interessante a gente dar uma olhada aqui nesse desenho, que fica mais claro para a gente ver como o topo rochoso mergulha onde apoio para o funcionamento. Essas estacas aqui da ponte, elas têm 1,20 m em solo e todas foram gastadas em loja com 1 metro, porque não dá para ser, mas foi gastado também, no solo do elevador. Então aqui é a geologia indicada na área, né? A letra d'água era bem elevada também. Esse cinza mais claro é onde a gente pegou o topo rochoso. Em algumas sondagens a gente teve uma rocha muito próxima do topo rochoso e em outras uma distância um pouco maior. Para a definição das cargas foi utilizado o strap, a estrutura toda metálica, né? Foi utilizado o TB45, tem uma ponte rolante aqui com capacidade para 30 toneladas, que pesa 15 toneladas, então foram feitas centenas de combinações considerando as cargas permanentes, que é do peso próprio, peso das bombas, permanente e acidental entre a carga da estrutura em diversas simulações, e com carga acidental entre apenas a carga do vento e a carga devido ao funcionamento das bombas. Como resultado disso, a gente chamou as cargas críticas para o dimensionamento desses pulsos. Então variou assim entre 1.081 e 1.771 toneladas por estaca nos poços aqui. Chegava até tinha uma carga horizontal, né? Essa carga horizontal, na altura isso é possível, carregamento, determinando que a gente vai no golpe aí, aconteceu um negócio de repente, vai uma parte do efeito e não dá um golpe de uma coisa geral e levava essa carga e levava mais necessidade.
trabalho da gasolina. Então, o dimensionamento dessa fundação ele foi feito pelo método proposto aqui pelo Cabral Antunes, apresentado no CEP de 2000, que é para a fundação de estaca embutida em rocha. Ele funciona como a maioria dos métodos, né? Soma resistência lateral, parcela da resistência de ponta. No nosso caso, a gente deixou sempre engasgado em rocha sã, então a gente consegue um parâmetro um pouco melhor para definir as cargas. A gente considerou um comprimento mínimo de embutimento no maciço rochoso de 4 metros como critério de projeto, porque isso dependia muito da qualidade da limpeza final e da rocha de apoio. Como é uma concretagem submersa, é difícil você ter a certeza de que não existe, que não existe dúvidas quanto à limpeza. Então, como a gente chega aqui tem essa certeza, a gente prefere adotar um critério um pouco mais rigoroso. Então, esse embutimento de rocha é muito importante para uma resiliência, tanto para o fiscal quanto para o eu falo de carga de vento, caixa de outras cargas, vibração das bombas. Então, isso era muito importante. Por isso que o desenvolvimento de muitas populações que é muito grande, né, se faz com a destacando que é muito legal ver, para justamente fixar essa base em rocha. Isso é muito bom para essas estruturas que podem desenvolver uma base. Esse comprimento então, de embutimento desse hino, que ele variou entre 4 metros e 11 metros em rocha santa. Tem uma foto da base interna, essas estados vão comunicar, essas estados de função, esse concreto, nós colocamos só lá, fechar bem, peso geral aqui, vai precisar. Eu nem sei hoje como que tá lá, né? Mas nessa época que a gente estava enfrentando uma seca bem grande aqui em São Paulo, por isso que aqui a base, né, da elevatória está tão distante aqui da lâmina d'água. Só para colocar assim, um aspecto assim, curioso, interessante, né? Esse bombeamento da região de Jaguari, ele tem um limite de volume grande. Agora, tem um limite atual, se vocês fazem o Rio de Janeiro fica sem água. Inclusive, essa obra demorou um pouco, porque exigiu um acordo entre os governos de São Paulo e do Rio de Janeiro, na parada do governador era o Alckmin, né? E aí ele fez um acordo desse sistema de bombeamento fosse reversível. O primeiro reversível que eu vi, né, que eu conheço no Brasil, acho que é a única, todas, mas ela bombeava o Jaguari, que levava exato, o Jaguari conseguiu levar o Rio de Janeiro, do Atibainha para cima de Cantareira. E ela pode bombear também o Cantareira lá, o Atibainha, o Jaguari, se faltar água. A gente fez um teste no florestal, não faz sentido, né? Mas que eu saiba é o único internacional que eu conheço. Mas se não, o Rio de Janeiro não precisava fazer a obra.
Quer dizer, se você pegar água demais, você, por favor, me devolva a água que está me faltando aqui. Mais ou menos isso. Tiveram que fazer uma acordo. Bem político mesmo, é. Um acordo político aí, senão não saía a obra. Foi isso. Era o Alckmin governador. Então, aqui é uma outra imagem. Com muitos equipamentos que estavam lá durante a execução, né, do estacão aqui de 420, nos pinos de 1,80. Os pilares da ponte aqui, né, eles foram suportados por 4 estacas de 1,20, 1,20 em solo e 1 metro em rocha sã. A gente gosta de apresentar esse caso, né, porque é uma fundação assim, com características muito distintas das comuns, uma dificuldade imensa na logística, na execução, no posicionamento das gaiolas, na execução de conferência, de solda, a própria concretagem submersa foram assim, desafios que a gente foi enfrentando durante o projeto e a execução, que além do projeto a gente fez um acompanhamento técnico dessa obra. Lugar, não daria problema depois em cima, ou poderia não funcionar por falta de etc. Então foi uma obra de precisão, foi uma obra de relojaria, de encaixar essas portas funcionando, implementáveis. Então realmente foi uma obra bem diferenciada. Então aqui mais uma foto, né, durante a execução aí das várias frentes. O estacão aqui de 20, sem cavalos, aqui de 420, a camisas. Eu quero que os alunos notem o que é uma obra de engenharia. Gente, eu queria que até a turma se manifestasse. Tipo, vocês já tiveram oportunidade na vida de fazer uma obra de fundação com estaca virte ou com estaca escavada, que vocês possam dar o seu depoimento aqui, ou isso vocês estão só vendo hoje, que é uma obra realmente de responsabilidade, e olha a quantidade de equipamento, a quantidade de estrutura que você tem que ter, guindastes pesadíssimos, perfuratrizes altamente especializadas, circulação reversa, compressores de ar comprimido com uma vazão altíssima, não é só um não, é 2, 3, brocas de virt com bottom bits. Imagina a complexibilidade de se fazer uma obra dessa para uma solução de um benefício comum, que nesse caso não é a ponte, mas poderia ser a fundação de uma ponte, mas para pegar a água do lugar e abastecer a cidade de São Paulo, para não faltar água. Olha que incrível que é a engenharia. Essa ideia de passar para vocês. Alguém já teve essa experiência em sala de aula que pudesse dar o seu depoimento? Eu acho que não. Isso que é o problema. Acho que vale a pena mostrar isso. Não sei dizer, quando forem fundações de pontes, né, vão ter muitos casos de estacas escavadas com camisa metálica, né, com perfuratriz por dentro, embutindo em rocha, né. Então essa é uma situação bem pesada em pontes, né, por conta da nossa execução laminável e também dos esforços da regeneração. Então, esse é a primeira etapa da obra, que tem a direita da posta das 2 camisas de um lado, a posta de um lado, né? Do outro lado ali, a camisa
Eu acho que a gente fecha aqui com esse slide, que realmente uma solução inovadora, né, para conseguir atender em prazo, garantindo a segurança hídrica da região e a segurança do empreendimento também. Aqui a gente colocou uma foto de como ficou com a estrutura fechada, né? Coisa linda. Lindo mesmo, assim mesmo. Com os poços de captação, né? Com as bombas de captação de alta vazão. A estrutura que tem espinhos de peixe, tubulação e que tem um diâmetro de 2,20 na abertura. E aqui como ela ficou fechada a estação levatória e a ponte que também ficou em estrutura metálica, só com o pavimento aqui em concreto. Posto, né? E tem também esses regulatórios hidropneumáticos como amortecedores, né? Isso provavelmente o golpe seria muito maior, poderia desmontar a estrutura, né? Esse é um problema crítico, estruturas hidráulicas, né? Então tem que ter tudo isso, dispositivo de proteção da vitória. Esse caso que você está falando, eu acredito que existe, porque você veja que na privada da casa da gente, a gente já estoura encanamento. Imagina uma estrutura desse diâmetro, a magnitude. Outra obra que eu tive a oportunidade de trabalhar como engenheiro residente foi na usina hidrelétrica de Serra da Mesa, que eu não sei se você conheceu. A usina de Serra da Mesa foi uma usina que tinha tomada de adução, do lago de adução, feito escavação em rocha, 120 metros de profundidade em 3 túneis construídos em rocha, onde você chegava numa casa de força subterrânea, também escavada em rocha. Então imagina os riscos, e um túnel de desvio saindo com a água também, e tinha uma chaminé de equilíbrio que ia lá de baixo, 120 metros, até o topo, justamente com medo, na hora que a água passar para gerar energia nas turbinas, ela dá o golpe de ariete e derrubar as camadas de rocha alterada mole que estavam presentes durante a escavação. E foi feito um atirantamento maciço na estrutura de concreto, com tirantes de barra de 35 toneladas, um a cada 50 centímetros do outro, para enrijecer não só a chaminé de equilíbrio, como a tomada de adução e a casa de força. Uma obra espetacular. Perfeito. Isso é um tipo de esforço que ocorre em estruturas hidráulicas que tem que ser considerado. Tem um caso de uma hidrelétrica lá na Rússia, onde estava em manutenção, teve algum problema no funcionamento das portas, na lagoa, e botaram a casa de força. Uma corrente na casa da manutenção. Então você vê que é um problema muito sério. Muito bacana. Ô Cuxi, sem abusar de você, porque você deu 48 minutos de palestra que eu estou anotando aqui, mas eu queria ter a oportunidade de te mostrar também que eu lembrei que eu fiz muita obra de ponte ferroviária com esse tipo de fundação. Mas quando eu tinha 22 anos de idade, eu fiquei 8 anos da minha vida, e você deve ter conhecido a empresa que eu trabalhei na época, a Geobras, com o Valpir van der Leyen, né? O Roberto Tetsuaki Sunahara, o Luiz Fornazaro e tantos outros engenheiros que ela formou, que eu tive a oportunidade de... Meu pai trabalhou nessa empresa também, foi ele que me indicou a começar minha carreira profissional, não por competência, mas por indicação, que no meu caso não deu certo, porque quando eu entrei lá, além de tudo, foi uma escola, e eles gostavam muito de mim, então eu acompanhava várias obras de ponte feitas com VIRT,
porque já era uma tendência, já há 30 anos atrás, em fazer as obras, porque era uma empresa que tinha lá mais de 120 campânulas de ar comprimido, e o ar comprimido era o forte da empresa. E ela já começou a perceber lá naquele ano, já em 1992, 1900, que o tubulão um dia poderia ter a política de acabar o tubulão, e eles começaram a investir nesses equipamentos. E eu vou te tomar mais 5 minutos, que eu sei que você também, não sei se você já está em casa, nem sei se a Dani está em casa, porque eu sei que vocês têm que ir embora para casa, no trânsito de São Paulo, né? Você está no escritório, Cuxa? Eu estou aqui fora, mas eu moro aqui perto. Ah, então, se você me permitir, eu queria te mostrar, compartilhar a minha tela, só para ter que eu lembrei hoje que você me ligou, que eu devo ter feito mais de 12 pontes na Geobras com esse sistema de fundação que eu deixei você dar a oportunidade de ver, mas só queria mostrar que eu lembrei que eu tenho pronto na minha homepage uma das obras que eu coloquei. Eu não montei isso hoje, mas eu queria mostrar para você e para os alunos tudo isso que você explicou rapidamente em 5 minutos aqui. Eu vou tentar compartilhar a minha tela. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Que eu também estou ficando meio enferrujado aqui. Tela cheia eu vou colocar aqui. Vamos ver se dá certo. Não sei, Dani, me fala aí se você está vendo também, hein? Sim, agora vai. Só para... Vou até diminuir a tela um pouquinho. Então, para você ver a construção aqui de fundação da ponte do Rio Paraíba com VIRT. Para o antigo departamento de estrada de rodagem, tão antiga que é a obra, ó, lâmina d'água de 40 metros de profundidade, escavação em rocha 1,80 m, profundidade de 11 metros com tubulões revestidos com camisa metálica de 2 metros. Então, olha só como a estrutura é bem parecida. Era um apoio central de uma ponte ferroviária, que em vez de fazer um monte de pilar no meio do rio, optou-se em fazer um apoio único com vãos grandes, mas olha o tamanho da carga que se tinha aqui no apoio, a quantidade de estacas que foram construídas. Olha que loucura! A obra que a gente enfrentava, eu quando jovem, tinha que encarar essas adversidades, onde a segurança do trabalho era pouca na época. Olha lá, o pessoal pouco usava capacete, o pessoal sem blusa. Essa aqui é uma obra que já eu tenho medo de falar também. Tem 35 anos. Olha lá, as camisas metálicas que eram calandradas e colocadas no flutuante para serem transportadas até a aplicação do apoio central e erguidas com... Nossa, eu ficava morrendo de medo de cair, porque eu não tinha tanta experiência. Eu estava num momento de engenheiro novo começando, e cada estaca dessa que era erguida, eu ficava com medo. Agora, quando a gente passa, a gente faz curso, a gente sabe o que é plano de rigging, plano de elevação, que tudo tem cálculo, a gente passa a ser até mesmo mais responsável. Então é só mostrando a dinâmica da coisa aqui, ó, o detalhe também da colocação das camisas. Tinha que soldar, era 40 metros de profundidade, então uma camisa tinha que soldar na outra, quer dizer, tudo é trabalho, tudo difícil. E você vê lá o soldador, às vezes, fazendo aqui, ó, sem máscara, o outro com... Não, nem ele... É isso que eu te falo, eu não questiono a parte da segurança. E depois você ainda tinha que cravar, antes de entrar com a VIRT, você entrava lá com o martelo Delmag, a explosão, né? Você cravava para depois descer a composição para fazer a fundação da ponte ferroviária, com as VIRTs, as mesmas utilizadas na sua obra, aí no caso a Fundesp, que é o Barato, meus amigos lá, o Miguel era da Fundesp na época, muito legal, que descia ainda essa composição pesadíssima com as brocas de circulação reversa, que você detonava a rocha-sã e o líquido de perfuração ia por dentro da haste de revestimento para poder fazer esses poços da rocha-sã ou atravessar a rocha alterada, olha, com centralizadores para a haste não tremer, porque 40 metros para você fazer essa perfuração, a haste também gera impacto no furo. Então, olha que maravilha a gente poder ter tido o privilégio de viver isso, que eu espero que os alunos vivam, ou então também liguem para a gente quando precisar, para a gente dar as dicas de como fazer não só os projetos das pontes, que eles vão ser gestores aí da Vale, da MRS, da Rumo, da VLI, do Brasil aí, para a gente poder realmente estar sempre junto com eles, ensinando que a tecnologia e a ciência existem para o bem do homem. Então, aproveitando só esses 5 minutos que eu falei, que já está acabando aqui, ó, só aproveitando para mostrar para você, olha lá, o cara sem EPI, sem cinto de segurança, esse aqui era o Nédio, eu lembro dele até hoje. Aqui a circulação
do produto de perfuração saía da escavação e voltava para o meio ambiente, sob a forma de partículas e sedimentava, sem nenhum estresse na época. Ó. Aqui, eu acho que tem até um videozinho aqui, ó, mostrando aqui, ó.